Irmã Joana Rocara, para a gente iniciar. Amém, Jesus. Pai Bendito. querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez Jesus. para te adorar, para te exaltar o seu nome, Senhor. Amém, Senhor. Vem, Senhor, estar presente Sim, para, Jesus. para nos ajudar, Senhor, a entender o que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Porque Sim, Jesus. não somos a nossa boca que fala, é o Senhor que nos ensina Verdade, Senhor. De verdade. a falar, Senhor. Então, tudo que nós falamos nesse dia, Seja para a honra nesse do momento, seu nome, é o Jesus. Senhor que vai usar o teu servo, Senhor, Sim. para que Aleluia. nós entendemos do teu propósito na nossa vida. Amém. Estamos Senhor. aqui para te agradecer por mais essa oportunidade. E em nome de Jesus, o Senhor dá a nossa vitória nessa tarde. Em nome de Aleluia. Jesus. Amém. Vamos estar sentados. 16 eram 100 ovelhas. Vou botar lá para a gente acompanhar lá. Abriu sim. Saiu sim. Eu estou falando com ele aqui, que vai cantar um tão bonito agora. E que o Senhor Jesus venha trazer desviados de volta através desse hino. Amém? Vem. Vamos cantar com fé? Vamos? Qual hino que é? Qual hino? Eram 100 ovelhas? Então vai, que tenor bonito, vamos. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas E a mas te cuidou. Porém, numa Uma tarde, ao contá-las todas, e faltava uma, lhe faltava uma, e triste chorou. Mas 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la encontrou gemendo, tremendo de frio, suas feridas por logo em seus ombros, que ao vento voltou. esta mesma história. A mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado suas feridas, chora suas feridas e quer te salvar. 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, por suas feridas, foi logo em seus ombros, que realmente o curou suas feridas, por logo em seus ombros, que realmente o voltou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos abrindo número 2, Filho de Deus. Filho 2 não, 3. O Filho de Deus desceu da sua glória, derramou sangue puro lá na cruz no Calvário para nos dar vitória. O sacrifício perfeito não tem outro jeito onde o homem possa alcançar salvação da sua alma. Não adianta se no Cordeiro não acreditar. O Filho de Deus virá nos buscar, descendo nas nuvens com seus olhos benditos, ele vai enxergar se seus pecados
pecados, o sangue conseguiu apagar. Então tu está perdoado e com os anjos você vai cantar o hino da vitória lá na glória, onde o Senhor está. O hino da vitória lá na glória, onde o Senhor está. O Filho de Deus desceu da sua glória, derramou sangue puro lá na cruz, no Calvário, para nos dar vitória. O sacrifício perfeito, e não tem outro jeito onde o homem possa alcançar salvação da sua alma. Não adianta se no Cordeiro não acreditar. O Filho de Deus virá nos buscar, descendo nas nuvens com seus olhos benditos, ele vai enxergar. Se seus pecados o sangue conseguiu apagar, então tu está perdoado e com os anjos você vai cantar o hino da vitória lá na glória, onde o Senhor está. O hino da vitória Lá na glória, onde o Senhor está. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor Deus, eu quero glorificar o seu nome, Senhor. Quero te bendizer, ó Deus, porque eu estou muito feliz. Quero dizer para ti, Senhor, conforme eu estava falando aqui para os teus filhos, Pai querido, foi a melhor coisa que eu fiz, Senhor. Foi de ter, Pai querido, esse dia que eu tive esse encontro contigo, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque tu me chamou, Senhor, e hoje eu sou sua filha. Antes, seu pai, eu falava, Senhor, que era sua filha, mas eu não tinha esse prazer, essa coisa gostosa, essa delícia que eu tenho no meu coração de te servir, Senhor. Esse prazer que eu tenho de te servir, Pai. Eu não tinha, Senhor. E hoje, glórias e honra eu te dou, Deus, porque hoje eu sou feliz. Eu sei quem eu sirvo, que é um Deus poderoso, que vai um dia descer nas nuvens para buscar um povo lavado e remido no sangue de Jesus. E qual este povo? Nós fazemos parte, Senhor, desse povo que vai morar na sua eternidade. Louvado e exaltado seja o seu nome, Senhor. Quero pedir, ó Deus, a ti, ó Pai, que tu possa tocar no coração de cada ouvinte, Senhor, que venha aceitar a ti como Salvador. Está tão próximo a sua volta, Senhor. Já está quase, Pai querido, os últimos instantes, as últimas horas. Pai querido, toca nos corações, ó Pai. Que venha, Pai querido, cada um aceitar a ti como Salvador, Senhor. Pai querido, principalmente a nossa família. Tenha de misericórdia da nossa família, Senhor. Meus filhos, meus netos, meus irmãos, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Meus sobrinhos, ó Deus, que possa aceitar a ti como Salvador. Os meus vizinhos, Senhor, que venham aceitar a ti como Salvador, porque está próximo a sua volta. E nós iremos subir contigo, Senhor. E nós queremos ver-nos lá, Senhor. Nós assim te glorificamos e exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Número 7, através do amor. Através do amor encontrei a vida que o pecado havia tirado. Lá no alto do Calvário, com afronta foi humilhado, com coroa de espinho entre dois malfeitores, com o objetivo de humilhar
entre dois ladrões foi crucificado. Sem cometer nenhum crime, ele foi julgado e não se defendeu para que eu não fosse condenado. Também enviou mensageiro para que eu fosse avisado sobre o risco de morte que estava decretado. Também enviou do seu sangue para que eu fosse expiado. Ele foi julgado e condenado e computado, mas no terceiro dia ressuscitado, subiu a sua glória, no seu trono está sentado, e esperando o número dos salvos ser completado, e os anjos assistindo ao seu lado. Também deixou o Espírito Santo ao nosso lado para nos convencer a não andar em caminhos errados. Nos deu força para desviar do pecado, preparando as nossas vidas para sermos arrebatados. E em breve nós seremos arrebatados. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora um bem conhecido, número 27. O meu amado desceu ao seu jardim. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear no jardim, para colher os lírios, para pastorear no jardim, para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui estamos na sua presença. Em primeiro lugar, te Bendito agradecer seja por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos protegido, nos ensinado o caminho que devemos seguir. Jesus querido, Jesus maravilhoso, receba nossos louvores, as nossas petições. Neste momento, Senhor, sua palavra será pregada.
que ela venha entrar em nossos corações. Bendito seja. Perdoa todas nossas falhas, nossos pecados, palavras, obras e pensamentos, para que possamos, nesse momento, estar com o coração aberto para ouvir de Ti. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Fala conosco Glória através a da Deus. Sua palavra e Fala toma a sim, direção Jesus. desse trabalho. Amém. Em nome de Jesus. Bendito Amém, seja. Senhor. Glória a Deus. Isaías 58, 58:3 do versículo 3 ao 10. Versículo 3 ao 10. 3 ao 10, Janinho. Não tem para tudo. Aqui não é qual o número mesmo? Mãe? É 58, 58, verso 3. 3 ao 10. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória seja dado seu nome, Senhor. Você achou? Né? Amém? Meu Deus. É perto de quem, Isaías? Estamos aqui. Não entendi. Estamos aqui. Pode ir, né? Amém? Uhum. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atenta para isto? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para condenar, 3 a 10. contentar, Está no 4. condenar e debaixo deste jejuais e para dar de Aqui. prudente Deixa eu melhorar. andar Não tá no quarto. impiedamente, não jejuais como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. 5. 5, João. Seria este o jejum que eu escolheria. Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dá prazível ao Senhor? 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e despedace todo o jugo. Porventura é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo nu cubra e não te esconda da tua carne. 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura aprazamento, a mente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e as
E a E a glória. glória do Senhor será a tua retaguarda. 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e o falar vaidade. 10. Pode ir. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a almas aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Senhor nosso Deus, nós glorificamos já o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Primeiramente, Jesus. pela tua presença aqui no Sim, nosso Jesus. meio. Não olhando para nossas falhas, sabemos que temos dificuldade para fazer leitura pela a nossa condição visual, Jesus. mas nós sentimos a alegria do teu Santo Espírito pairando em nosso meio. Amém, Senhor. Graças a E Deus. também agora temos certeza que tu vai aplicar nas nossas vidas a tua palavra, nos ensinando como é que tu requer das nossas vidas a nossa santificação. Porque sabemos que isto é um meio de santificação. E hoje vamos aprender que nós fizemos errado até bem pouco tempo esta prática. E hoje, na luz da tua palavra, tudo é esclarecido. Senhor. No Graças a nome do Deus. Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Irmãos, quando nós deparamos com esse texto, nós entendemos por que Jesus condenou em Mateus, por exemplo, Lucas 18, no verso 12, ali tem aquela justificação do fariseu e o publicano, aquela parábola que Jesus fala a respeito daqueles dois que estavam no templo, em pé, enquanto o fariseu, ele batia no peito e se justificava porque ele dizimava 2 vezes por semana, e ele jejuava, ele dizimava e jejuava 2 vezes por semana, e aquele publicano que estava ali e aquele fariseu, ele se justificava diante daquele publicano, que ele falava que ele não era igual ao publicano, porque ele fazia isso e fazia aquilo. E Jesus, em pé, olhando, então ele pergunta: qual dos dois saiu justificado? Ele diz que o publicano, que não tinha nem força para olhar para cima, ele baixou a cabeça e batia no peito e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. Então, quando nós presenciamos nas Escrituras Sagradas esta postura de Jesus mediante este assunto, jejum, nós vemos que nós fizemos errado por longo tempo das nossas vidas, que era ali aquela... E as igrejas evangélicas copiou lá do catolicismo essa prática que hoje é ensinado nos meios das igrejas evangélicas, que jejum é apenas uma abstinência de comida por um tempo. E não é nada disso quando nós deparamos. Está aqui em Isaías, também está para confirmar em 2 textos por 2 profetas diferentes. Zacarias 7, capítulo 7, do versículo 5 ao verso 7, e de 7 do 9 ao 11. Ali explica o jejum que Deus não se agrada, como está explicando aqui em Isaías. E o jejum que agrada a Deus. Então, quando nós deparamos com essa primeira parte desse texto que nós lemos, nós vemos aquilo que o fariseu fazia.
Então o próprio profeta, ele pergunta, que Deus estava perguntando ao povo, porque Deus manda ele reunir os anciões, os sacerdotes, e fazer este grupo de perguntas àqueles homens que dirigia espiritualmente o povo, se era este o jejum que ele agradava, se era estar oprimindo o pobre, se era tirar um dia ali passando fome e se deitando como se fosse um pé de junco, quando o calor bate nele, se era apenas vestir de saco e ficar se justificando ali que ele era o tal. Da mesma forma, Jesus, lá para o fariseu, ele condena aquela prática que o fariseu, ele confessa que fazia. Agora, voltando ao texto que nós lemos, diz o seguinte, dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isto. Então, eles com toda a arrogância, eles perguntavam a Deus nas suas orações que Deus não estava fazendo conta do jejum que eles estavam fazendo. Que eles jejuavam e Deus não estava atentando para o jejum deles. Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes. Quer dizer, Deus não fazia nem conta daquela prática. Por quê? O próprio Jesus, ele dá a explicação por quê. Porque o homem, ele já está se justificando ali, se ele quer uma justificação, ele saiu justificado diante de outro homem, mas não diante de Deus. Sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Então eles achavam que estava se santificando. Então o profeta responde ali o que Deus manda falar com ele. No dia que faz isso, vocês já estão sendo justificados ali. Jesus, quando fala que ele não foi justificado, ele estava repetindo exatamente o que o profeta Isaías falou ali com os anciões e sacerdotes e aqueles que dirigiam o povo na parte espiritual. E tu não sabes, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então, eles se justificaram em um sacrifício, vamos classificar isso, um sacrifício de tolo. Porque estão fazendo aquilo que o homem pensa que vai estar agradando a Deus, mas ele não perguntou a Deus se era aquilo que ele queria. Então, o que nós devemos fazer? Senhor, eu sinto a necessidade de santificar minha vida, mas como fazer? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dar toda a direção. Jesus. Glória a Deus. Então, e por que esse texto é tão importante, mesmo no Velho Testamento? Porque muitas das vezes nós, quando deparamos com o texto lá do Novo Testamento, apesar que dos evangelhos ainda fazer parte do Antigo Pacto, por isso que é tão complicado dos teólogos de hoje conseguir separar uma coisa da outra, porque a lei é bem clara, a lei e os profetas vieram até João. E de Jesus para cá, naquele período de 3 anos e meio, o que ele fez? Ele foi fazer a transição de governo da lei para a graça. Então, muita gente, tenho certeza que muita gente que prega o evangelho, eles não têm este conhecimento. Amém. É algo de muita profundidade que o homem, quando ele está na sua razão, ele jamais vai conseguir entender. E o verso 4. Eis que para contendas e debates, contendas e debates, jejuais, e para dardes punhadas impiedades. Quer dizer, eles praticam aquilo igualzinho àquilo que Jesus falou. O filho não
desobedece o pai e vai lá e dá uma oferta ao sumo sacerdote e não ajudou o pai que estava necessitado e disse que isso era corban. É exatamente isso aqui. Então eu jejuo, faço os meus sacrifícios, vai pagar a impiedade que eu vou praticar com os menores favorecidos. É exatamente isto que o profeta fala ali com aqueles homens, punhada de impiamente, não jejuais como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. No alto onde? Nos céus. Então, qual é o jejum? E nesse texto que nós lemos aqui, ele explica qual é o jejum, como é a prática que Deus agrada do nosso jejum. Não é passar fome. Só para ilustrar bem, nós vamos chegar no texto, como seria. Se eu sei que a família, aquilo que o irmão falou a semana passada, tá passando necessidade, eu vou pegar aquilo que eu queria ofertar para a obra de Deus, ofertar aquela família necessitada. Quer dizer, eu vou convidar aquela família para se alimentar comigo. Então, o texto está nos ensinando isto. Então, isto é o tipo de jejum que Deus agrada das nossas vidas. Não é passar um dia ali passando fome e tá ali com a cara descaída, como está no sacrifício, desfigurando. Então, ele já saiu daquela ação justificado, mas não diante de Deus, perante o homem. Versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma e inclina a sua cabeça como o junco? Então Deus jamais vai se agradar de uma atitude desta. O homem pode até fazer, mas ele não vai estar se justificando e dar naquela posição que Jesus falou assim: olha, eu jejuei, eu orei, eu fiz isso, fiz aquilo. A parte de mim que eu não conheço. Ele fez para ele mesmo, se exaltando a si próprio. E porque todo mundo que faz isso, o outro homem igual a ele, quando vê, poxa, fulano é um homem santo, ele se santifica. Nada, ele está fazendo ali um troço que não está agradando a ele. Está agradando a si próprio, não a Deus. E estenda debaixo de si sacos e cinza. Chamareis tu isto jejum? E dia aprazível ao Senhor? Então, o profeta faz essas perguntas todas a ele, porque era a prática de jejum que aqueles homens faziam, era assim. E o Isaías, tanto Isaías quanto Zacarias, ele chama a atenção do povo que eles estavam fazendo tudo errado, eles não estavam agradando ao nosso Criador. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Então aqui ele já começa a ensinar qual é o tipo de jejum que Deus agradaria dos servos. Então, vamos dar aqui, por exemplo, é claro que nós não vamos citar nome. Por exemplo, certas denominações. Chega ali o indivíduo doente, com a enfermidade, que já está gastando dinheiro há tanto tempo, e ele chega ali perto de um obreiro, de um pastor, de um diácono, de um evangelista, de um obreiro qualquer.
e pede uma oração pelaquela situação que ele está vivendo. Aí aquele indivíduo que era para orar, sem perguntar nada àquele indivíduo, não. Então você faz o seguinte, você faz uma campanha de doar R$100 durante 70 semanas. É julgo que ele está botando. Ele não está socorrendo aquele indivíduo em nada. Ele está simplesmente explorando em cima já de um sofrimento daquele elemento. Então esse é o tipo de julgo que Deus jamais vai se agradar. Isto não é obra de Deus, é obra de mercenário. Jugo é peso, né? Jugo era aquilo que botava nos Julgo era aquela canga que botava nos boi, para poder puxar o peso. botava em 2 boi, né? É. Ah, então é aquilo. De pau, madeira. É, madeira. Então, ele tá, desde ele estar ali aliviando o peso daquele indivíduo, ele está botando um jugo mais Por isso pesado. Jesus disse que o meu jugo é É leve. leve, é suave. É, interessante. Aí vem o versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, exatamente o que nós acabamos de falar ainda há pouco, com o faminto, e recolhes em casa o pobre desterrado, e vendo o nu cubras, e não te esconda da tua carne. E o verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apresentadamente brotará. E a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, quando o verdadeiro jejum que Deus requer das nossas vidas é esse, não é ali, hoje vamos ficar de meia-noite às 9 horas sem comida, e não pode, tem que ser 9 horas em ponto para entregar. Quer dizer, é uma carga mentirosa, que a Bíblia não exige isto de ninguém. São imposições de homens, são dogmas que ele inventa para colocar nas costas do outro. E, resumindo tudo, nós vivemos enganados vários anos da nossa caminhada. E está pedindo também para a gente soltar, deixar de ser impiedosos. Exatamente. Ser piedosos. Ter um coração voltado para Deus é ser piedoso, né? Ter misericórdia daquele necessitado. Exatamente. E o verso 9. Então clamará, e o Senhor te responderá. Tirarás, e ele darás. Não gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tireis do meio de ti o jugo, e estender do dedo e de falar vaidade. Então, o cara deixar de ser vaidoso, de ser, porque eu sou super santo, eu sou o homem de Deus, eu sou a mulher de Deus, esse tipo de coisa, está ali se mostrando Queria ser mais que os para né? os demais. Que ele no seu próprio falar, ele está humilhando Querendo os ser outros. mais que os outros, né? E para encerrar, o verso 10 que diz assim, e se abrirá a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Bendito seja o nome do Senhor. Isso aqui não precisa nem a gente explicar, porque o versículo já está muito claro. Não tem nem nada para interpretar nele, porque ele é muito direto. Mas aí o profeta também ainda diz no final, para completar, ele diz assim, aí depois de fizer tudo isso,
que o Senhor está pedindo, tu verás que eis que a mão do Senhor não estará encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aí Deus vai ouvir a oração, É isso aí. Deus vai atender. Sabe por quê? Porque ele colocou aquilo que Jesus só pregou uma coisa, o amor. Jesus só, né, irmão? Não tem outra coisa que Jesus não prega, além da salvação, mas Jesus só prega o amor, né, irmão? Com Só certeza. prega o amor, fala, aquele irmãozinho ali não vai para a igreja, mas vai ver o que ele faz. Pergunta se alguém fala mal dele por aí. Está sempre pronto para ajudar, está preocupado com um. Como é que está? Está precisando de alguma coisa? O que está precisando? Ah, ele não está na igreja, não tem importante, vamos lá. Ele é a igreja, né? E é isso aí, irmão. Ele não está na igreja, ele é a É igreja. isso aí, irmão. Entendeu? Por isso que está em Atos, que Deus não habita em templos constituídos por causa de quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a própria igreja. Isso aí. Né? Então, o que nós temos? Preservar o que Jesus colocou. Botar um coração reto perante Deus, né, irmão? É assim que se faz, mais nada. Não tem... irmão, é difícil ser um cristão, ser um servo de Deus? É difícil. Alcançar a salvação é difícil? Mas se você trilhar o caminho certinho de Deus, essa dificuldade vai sair fora, que você não vai nem sentir. Né? Porque né, verdadeiramente todo servo de Deus passa a luz. Se você agir, Quando estivermos aqui, nós estamos sujeitos. não tem jeito. Não tem jeito, pô, não adianta. Jesus não Eu falou, aceitei Jesus. No mundo teremos aflições, né? É, isso aí. Já começa errado em aceitar Jesus. Quem tem que aceitar, ele que tem que aceitar nós. É ele que nos aceita. Quem somos nós? Quem somos? Olha só como é que se faz a inversão Porque do quando valor. a gente faz, às vezes a gente fala assim, eu Nós aceitei Senhor, Jesus. eis Nós me Nós aqui, temos que fazer a Senhor. vontade dele, Será que, caminhar com ele, né? será que o Senhor me aceita? Irmãos, eu vou Direito do confessar. meu caminho. Vou confessar uma coisa aqui. Eu comecei a caminhar no ano de 85. Caminhar no Evangelho. Eu saí do catolicismo, fiquei mais uns 2 anos sem ir para lugar nenhum. E, sinceramente, até agora, eu nunca vi ninguém ensinar o jejum que Deus requer de nós. E eu vejo que eu já ouvi várias mensagens falando sobre jejum, sobre oração, mas eu nunca vi ninguém trazer esse texto declarando qual é o querer de Deus com o nosso jejum. O que Deus quer, né? Se eu vim descobrir por quê? Pesquisando a palavra, descobri na palavra. Por isso que Jesus falou só errais por não conhecer. E eu ainda vou mais longe, irmão. Eu vejo jejum como um propósito. Não é verdade? O jejum é um propósito. Um propósito que Do nós homem com Deus, né? exatamente. Do homem com Deus, né? Aquilo ali, a gente está fazendo um Um ato de coisa agradecimento ao ali. Senhor, né? O Agradecer que a Ele pelas está coisas. fazendo aqui, a palavra está nos assim, né? ensinando, nos orientando a fazer isso, fazer o bem, né? Deixar de ser impiedoso e ter piedade, sabe? É isso por aí, porque almas estão perecendo aí, nós estamos se escondendo, entende? Porque a gente Mas muitos hoje não querem. nós só estamos olhando para a gente. A Mas verdade o problema é que a gente fica, né? Egoísta, né? Que hoje está... Às vezes ele está com a mesa farta ali, não sabe, pertinho da gente tem pessoa passando necessidade. Exatamente. Sabe? Nós, infelizmente, irmão, vou dizer uma coisa para o irmão. Nós hoje, a nossa maior preocupação nossa é ir atrás dessas imundícias que estão no mundo. Que está fora aí. É verdade, a gente hoje pegou, por exemplo, recebeu o 13º, vou para o centro de Maricá, procurar imundícia para levar para dentro de casa. É mentira ou verdade? É verdade. Porque o mundo, o que o mundo tem para oferecer? De nada. Não tem nada. O mundo não tem nada aí. Ai de nós, se a gente não conhecesse esse Salvador maravilhoso. Exatamente. Ai de nós, não tivesse essa oportunidade, né, irmão? As pessoas que... Que o Senhor nos deu, porque até aqui o Senhor tem nos protegido e nos Amém. guardado. Graças a Deus. Bendito Deus seja. é maravilhoso, Deus é A maravilhoso. Rosa escolheu 18. Vou contar-vos o que penso do meu mestre. Aleluia. 18. Deus é... Vou contar-vos o que eu penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz.
Ele mudou meu bem, sei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desejo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, Ele ergueu-me com braços fortes de ternura. Deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desejo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desejo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Quase a hora encerrando. Nos amasse, Senhor Deus, nós aqui nós estamos mais uma vez agradecidos a Ti por esse momento, Senhor, que passamos aqui na Sua presença. Não só agora, Senhor, mas o dia todo nós passamos na Sua presença, a noite toda. Pai querido, nós sempre passamos na Sua presença, porque sem Tu nós não somos ninguém, Senhor. Sem Tu nós não teríamos nem condições de estar de pé. Mas temos a Ti na nossa vida, Tu nos chamou para este caminho maravilhoso, esse caminho que nos conduz à vida eterna. Então nós estamos aqui, Senhor Deus, neste mundo, aguardando o grande dia da volta de Jesus, o qual nós temos a certeza, Senhor, a certeza absoluta nas nossas vidas, que nós iremos morar contigo, Senhor. Nós iremos morar contigo, nós temos essa certeza, porque nós sabemos que Tu é misericordioso e Tu irá de nos levar para os Teus braços, para gozar da Sua bondade e da Sua eternidade. Assim nós entregamos, Senhor, esse momento que passamos aqui na Sua presença. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida dos irmãos. E pedimos, ó Deus, que Tu possa estar falando aos corações dos ouvintes da palavra de Deus. Falando no coração da Maria, no coração de cada um, Senhor. No coração da Zilda, no coração do Alex, da Shirley. Pai querido, cada coração, no coração da Sandra, no coração do José. Pai querido, tente compaixão de misericórdia, Senhor. Que eu sei que eles gostariam de estar aqui, mas espiritualmente eles estão, Senhor. Por isso nós agradecemos a Ti, entregando esse momento que passamos aqui na Sua presença e pedimos que Tu possa levar seus filhos na paz e dar todo o livramento e toda a cobertura. Amém. Assim, em nome de Jesus, amém. 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 Pastor, obrigado aí. Tá vendo? Devagar, você se machuca. Esqueceu, Janinho? O que é isso? Janinho. O que é isso? Você é muito bom, cara. Fui dar um abraço nele, ele cutucou.